Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias, seja muito bem-vindo ao canal, espero que seu fim de semana tenha sido proveitoso, que tenha aproveitado esse final de semana de muito calor, tivemos temporais em algumas partes do estado e a gente deseja que uma excelente semana para todo mundo. Aqui na capa de Metsu.com você pode acompanhar informações também históricas, aqui tem um post muito interessante. Furacão em Porto Alegre, violento temporal de dezembro de 1923. Acompanhe e se informe. Previsão para sua cidade e também nosso monitoramento de raios, de imagens de radar. Tem alerta, tem previsão de clima, tem também o prognóstico da semana lá detalhado com texto, com mapas, com gráficos que você pode acompanhar. Bom, nesta semana no Rio Grande do Sul, nós teremos aí duas situações. Primeiro, inicialmente, um quadro de instabilidade que deverá prosseguir até quarta, meados da quinta-feira. E toda essa instabilidade ela vai formar um centro de baixa pressão atmosférica. Um princípio não muito profundo, é claro que isso pode evoluir, pode mudar, e aí é preciso acompanhar a previsão diária, as atualizações, mas esse centro de baixa pressão atmosférica, é claro, ele vai impulsionar a chegada da chuva, dos temporais. Então, metade da semana sob uma condição de atmosfera instável. E temos de lembrar e ressaltar, reforçar, que a partir de dezembro já começa a predominar um regime de precipitação típico de verão aqui no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil de uma forma geral. As frentes frias elas passam mais rápidas, esses centros de baixa pressão, ciclones também, eles já não têm um impacto tão direto, eventualmente pode acontecer, mas, em geral, a chuva é resultado do calor e da umidade. Isso nos gera uma dificuldade maior de previsibilidade, porque a chuva é falhada, é muito mal distribuída, irregular pelo território gaúcho, então não temos grandes áreas com volume mais homogêneo de chuva. Então fica aquela situação que vai pipocando chuva aí conforme o calor, e muitas vezes é uma chuva de 20 minutos, de 40 minutos, eventualmente, numa situação de atmosfera muito instável, podemos ter grandes acumulados em poucas horas ou em poucos minutos, e às vezes até com transtornos importantes. Então, é uma condição um pouco diferente a partir de agora. Claro, temos o El Niño por trás aí da condição do verão de 2024, e esse El Niño, ele reforça a instabilidade, favorece mais episódios, uma maior frequência de chuva. Então, até metade da semana a condição é de instabilidade, e a segunda metade da semana tem esse IAC, que é um sistema de alta pressão atmosférica, a baixa pressão vai lá para o oceano, aqui é a previsão para o dia 8, esse sistema de alta pressão atmosférica, que é uma massa de ar mais seco, que também traz um refresco, é o que vai predominar a partir de quinta-feira e pelo menos até o sábado. Então, nós temos aí um começo de semana de instabilidade com alerta para temporais, depois o quadro evolui para uma janela de tempo seco, que é importante nessa fase. Aqui o acumulado de chuva do modelo europeu, de 3 a 9 de dezembro, a gente consegue ver justamente essa irregularidade, algumas áreas em verde, alternando com vermelho, e até esse bege aqui, que é um volume maior. Então, a gente vê que tem uma tendência para acumulados altos aqui no litoral norte, nos campos de cima da serra, em parte, né, dos aparados, e outro núcleo de chuva mais volumosa também no oeste gaúcho, aqui na casa de 100 a 150 milímetros. Metade norte, de uma forma geral, com 75 a 100 milímetros, e a parte mais central, sul, com essa irregularidade de 30 a 50 milímetros. Então, a gente vê uma distribuição bem irregular. Santa Catarina e Paraná não é muito diferente. O que a gente tem assim, mais claro é que o interior tem uma chuva um pouco mais parelha, um acumulado de precipitação ao longo da semana mais parelho entre Santa Catarina e Paraná, com 50 a 100 milímetros. E interessante destacar o Paraná essa semana, aí, nossos seguidores lá do Paraná, vai ser uma semana muito quente, preparem-se para o calor intenso que vai predominar no Paraná aqui durante essa semana. Previsão então para essa segunda-feira, é uma segunda-feira em que a atmosfera estará muito instável, muitas nuvens desde cedo, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, não terá essa condição do domingo, do sábado e domingo, né, que o sol apareceu, choveu mais da tarde para a noite, então a tendência é de mais nuvens, o sol pode aparecer nessa segunda-feira, não há previsão de tempo chuvoso, mas vai ser mais nebulosidade desde cedo, aquelas pancadas de chuva que vão e voltam, e aqui concentrados os núcleos maiores de precipitação que a gente já viu no total da semana. Pode chover mais aqui nessa faixa dos campos de cima da serra, litoral norte, sul de Santa Catarina, e o oeste gaúcho, com esse sinal também de 50 a 100 milímetros, só nesta segunda-feira. Outras áreas do estado muito irregular a chuva, incluindo o Grande Porto Alegre, Costa Doce, a faixa norte. Santa Catarina e Paraná são pancadas mais isoladas, o sol aparece, e a gente vê isso no padrão de temperatura, porque esquenta mais entre Santa Catarina e Paraná,
com 32 a 34 graus, 36 graus aqui em partes do Paraná. Santa Catarina com mais nuvens, 30 graus aqui no Vale do Itajaí, na faixa mais norte, inclusive aqui na Grande Florianópolis com 28 graus. E o Rio Grande do Sul, a temperatura tarde, vejam, ela não passa muito dos 20 graus aqui na metade sul do estado, o que indica que a gente tem tempo mais fechado e também já um pouco de ar mais ameno, que impede o aquecimento, mas a metade norte ainda tem 24, 26, até 28 graus aqui no médio, no Alto Uruguai, de temperatura nesta segunda-feira. Para terça-feira, a gente segue um padrão de regularidade, mas os acumulados reduzem, ficam menores numa grande área, então predomina a chuva de baixos acumulados na terça-feira, algum núcleo ou outro de chuva mais forte, de novo aqui prestem atenção entre o litoral norte gaúcho, os aparados, e partes aqui também próximos à fronteira com o Uruguai, com essa possibilidade de chuva mais forte. Mas o sol aparece também na terça-feira brigando com nuvens e vejo que esquenta mais aqui na metade norte do Rio Grande do Sul, com 28, 30 graus de temperatura máxima, interior de Santa Catarina, no Vale do Itajaí, e o Paraná com vários pontos aqui de 30 graus no norte, em parte do nordeste do estado também. Na quarta-feira, a gente destaca essa corrente de vento de baixos níveis, essa corrente de jato que vai ajudar a formar aquele centro de baixa pressão atmosférica. Ele se forma entre quarta e quinta-feira. Então, nós teremos um aquecimento forte aí de quarta para quinta-feira. Isso eleva o risco de temporais. A gente vê vários núcleos de chuva mais volumosa. Isso aqui é chuva de 24 horas na quarta-feira. Alguns pontos aqui de 30 a 50 milímetros, de novo aqui o litoral norte gaúcho e parte dos aparados com volumes altos, são 3 dias consecutivos aqui com volumes altos nessa região, e diversos pontos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com essa irregularidade da chuva. E olha a temperatura, a mínima e a máxima ficam mais altas, a gente tem um ar quente muito forte aqui no leste do Paraná e de Santa Catarina, 28 a 30 graus no interior do Paraná, Santa Catarina, centro, oeste e norte do Rio Grande do Sul também com 28 a 30 graus e até mesmo pontos da Zona Sul. Então, a quarta-feira é um dia que tem maior risco aí de tempestades no sul do Brasil. Quinta-feira, o ar mais seco já começa a avançar. Essa chuva que aparece aqui no mapa, como é um acumulado de 24 horas, ela deve acontecer entre a madrugada e o começo da manhã. Então, o dia começa úmido, com garoa, com algum chuvisqueiro ali na madrugada, no começo da manhã, e depois a tendência de tempo abrir, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná demora um pouquinho mais para o tempo firmar ao longo da quinta-feira. E aí a tendência é de que nós tenhamos já a chegada aí do ar mais seco, que favorece o aquecimento. Olha, 32, 33 graus lá no Paraná, partes de Santa Catarina, grande parte do Rio Grande do Sul com temperatura próxima dos 30 graus também. Na sexta-feira a gente tem aí sim o tempo firmando mais em grande parte da região, alguma nebulosidade, alguma instabilidade passageira no Paraná ainda e no norte também de Santa Catarina, nordeste do Rio Grande do Sul, mas nada muito significativo. E a temperatura, o tempo abrindo, o sol aparece, nós estamos já num padrão de dias mais longos, a temperatura sobe mesmo, chega aos 30 graus em grande parte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, e como eu falei, essa semana vai ser muito quente lá no Paraná, olha, 32, 34 graus no norte e no oeste do Paraná. Aqui ainda como tem bastante nebulosidade, refresco, até por causa do vento, na faixa leste do sul do Brasil, a sexta-feira tem menor elevação da temperatura. Quando a gente olha a região metropolitana de Porto Alegre, nesta segunda-feira tem uma briga de sol, nuvens, pancadas de chuva, com 19 a 25 graus. Na terça-feira, maiores períodos de sol, mas também tem instabilidade, chuva, não se descarta chuva forte, 21 a 27 graus. O maior risco está aqui na quarta. Acredito que aqui, como tem aquecimento, 31 graus, tem maior risco de chuva forte, de algum temporal localizado aqui na Grande Porto Alegre, mas aqui, ó, de quinta para sexta, o tempo tende a firmar, com amplas aberturas de sol, e a temperatura fica amena, porque fica essa corrente de vento leste-sudeste predominando na segunda metade da semana, trazendo também o tempo mais firme. Portanto, uma semana que inicialmente a gente tem que sair de guarda-chuva, tem que estar preparado para instabilidade, atento aos alertas de curto prazo, porque poderemos ter aí temporais em diversas partes do estado, na segunda, na terça e na quarta. De quinta-feira em diante, uma janela, um período de tempo mais seco e também um pouco mais ameno, especialmente no leste e sul gaúcho. Então, continue nos acompanhando, nos dê a honra aí da sua audiência, continue nos acompanhando também lá em metsu.com, nas nossas redes sociais, mande informações, fotos, vocês contribuem demais com o nosso trabalho, e a gente volta na terça-feira com aquela previsão aí para os próximos 10 dias em todo o território nacional. Teremos aí a chuva se distribuindo melhor nesses próximos dias, e a gente mostra aqui na terça-feira. Espero vocês, até lá!